Aleluias! O Senhor é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Estamos aqui ao vivo e antes de irmos para a palavra, para aquilo que Jesus, o Espírito de Deus, tem falado aos nossos corações, eu preciso te falar algo muito importante para os nossos dias, para o tempo em que vivemos aqui na terra. Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas as estratégias mudam. E hoje, nos nossos dias atuais, evangelismo, propagar o evangelho, é compartilhar a mensagem de Cristo. Então você tem a oportunidade hoje, com o seu celular na mão, de compartilhar essa mensagem. E olha só que maravilhoso, você recebe da parte de Deus e você compartilha. Quando você compartilha essa mensagem num grupo do seu Facebook, quando você compartilha esse link no seu Messenger, no seu WhatsApp, você está propagando o Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus é muito clara: aquele que trabalha para o Senhor não fica sem recompensa. Uma outra coisa que é muito importante, que você precisa entender nessa live, que quando você comenta a live, você está dizendo para a plataforma do Facebook que essa mensagem é importante e ela é lançada para outras pessoas. Então compartilhe, comente à vontade e seja um bom evangelista nessa noite. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? A palavra que eu vou compartilhar com você nessa noite é uma palavra profética, uma palavra específica para os nossos dias, para o nosso tempo. E a palavra de Deus diz que eu não posso deixar que a profecia morra, eu não posso deixar que a palavra profética cesse e que o ministério profético acabe. E muitas igrejas e muitos líderes têm deixado a voz profética morrer dentro da igreja por falta de entendimento e por falta de maturidade espiritual e por falta de maturidade do povo que Deus colocou na sua responsabilidade. Mas aqui na Igreja Batista Eden nós valorizamos a voz profética e reconhecemos a voz profética no nosso meio. Quem crê, diga glória a Deus. E hoje nós temos uma profeta aqui conosco e eu preciso honrar essa profeta, profeta Gorete. Vem aqui, profeta Gorete, em nome de Jesus, que eu quero te apresentar para o Brasil. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? A profeta Gorete não sabia disso. Deus deu uma direção para ela estar aqui hoje. Hoje é um dia muito importante para nós. Eu creio que depois dessa live muitos vão me abandonar, mas eu irei falar aquilo que o Senhor mandou. Aqui é a profeta Gorete, para quem não conhece, é uma mulher que está nos bastidores da vida do pastor Rodolfo. Uma mulher que intercede por mim pelas madrugadas, uma mulher que me confronta e me exorta quando eu preciso ser confrontado e exortado. Uma mãe e uma profeta que o Senhor tem guardado a minha vida. Profeta Gorete, a senhora no meu ministério é um presente de Deus, um cuidado do Senhor e uma expressão do amor de Deus na minha vida. E essa palavra hoje eu não poderia começar diferente. Eu quero que a senhora ore pela minha vida, que a senhora abençoe a minha casa, que a senhora me cubra em oração diante do Brasil. E eu estou preparado. Eu não, a minha carne é fraca, mas o Espírito está pronto para dizer aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Pai querido amado, eu entro agora na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor é o soberano, aquele que cobre o Teu filho, Pai. O Senhor escolheu e separou ele desde o ventre da tua mãe e revestiu ele de uma autoridade, ousadia e intrepidez. Pai, usa a boca do teu servo poderosamente nessa noite, que ele fale aquilo que é necessário, que todos ouçam, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que o teu Santo Espírito vai deliberar através da boca dele, Pai. Unge ele, Pai, fortalece ele. E que ele receba do alto dos céus agora o revestimento e a cobertura e a armadura de Deus por completo, para que ele não sofra nada, nenhuma retaliação, Pai, nem sobre a casa dele, nem sobre o ministério dele, Pai. O Senhor escolheu ele com esse chamado, Pai. Delibera agora do alto, Pai, a unção, e a boca dele ao abrir será proferido aquilo que do trono da graça o Senhor já deliberou no Espírito para ele, Pai. E eu selo aqui agora esse pedido. Cubra ele com teu sangue e use o teu filho poderosamente para a honra e glória do teu santo nome.
Ela não gosta dessas coisas, mas Deus mandou. Ela que gosta de falar isso para mim. Quem crê, diga aleluias. Igreja, antes de nós orarmos, antes de nós já oramos, antes de nós irmos para a palavra, eu preciso dar uma introdução a respeito do tema dessa mensagem. Você que está nos acompanhando aí, você pode ver que o tema é um tema forte. O espírito de Jezabel é a política dentro da igreja. E para que você entenda a profundidade desse assunto e daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja nesse dia, você precisa entender quem foi Jezabel na velha aliança. E muitas vezes nós pegamos esse personagem, Jezabel da velha aliança, que foi uma mulher, a mulher de um rei, o rei chamado Acabe. A Bíblia relata que um dos piores, ou o pior rei que houve em Israel, ele era casado com essa mulher, Jezabel. E muitos atrelam o espírito de Jezabel a uma mulher nos nossos dias, a uma pessoa. Mas precisamos entender que a velha aliança, ela é sombra, a velha aliança é sombra da nova aliança. E o espírito de Jezabel não é uma pessoa nos nossos dias, mas uma potestade maligna que governa a mente de cristãos, de homens que se dizem da parte de Deus, de igrejas que se dizem da parte de Cristo. Então, para que você entenda como esse espírito opera, entenda algo. Como Jezabel na velha aliança operava, ela tinha um governo sobre o seu marido Acabe. Ela tinha o selo do rei e ela falava em nome do rei. Ela manipulava o rei Acabe e fazia os desejos do coração maligno de Acabe acontecer. Certa vez Acabe queria uma vinha e o dono da vinha negou de vender a sua herança ao rei Acabe. E essa mulher enganou, mentiu, levantou falso testemunho contra o dono da vinha, e o dono da vinha morreu, e Acabe pôde possuir aquela vinha. Então entenda algo, igreja. Por que é que a política é o espírito de Jezabel na igreja nos nossos dias? Porque a política, igreja, esse mundo a qual vivemos, escute isso, Jesus disse isso: o mundo jaz do maligno. Então entenda algo claro e simples, antes de entrarmos na palavra. Não foi o Senhor Jesus que criou o capitalismo. Não foi o Senhor Jesus que criou o socialismo. Não foi o Senhor Jesus que criou o comunismo. Mas foi o príncipe desse mundo, Lúcifer, e os seus anjos caídos. E ele usa esses sistemas com nomes diferentes para governar o coração da igreja, para governar o coração da noiva. Igreja, entenda algo: o nosso governo não é capitalista, nem socialista, nem comunista. O nosso governo é uma monarquia que tem um rei que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele não precisa de leões. Pastor, o que você está falando? Jesus não precisa de guerreiros nessa vida, neste tempo. Ele está voltando, e quando ele vier, ele virá com tudo pronto, e ele vencerá a batalha em um único dia. Ele não precisa de leões. Igreja, Jesus é o nosso modelo. E aí o verbo se fez carne, e quando o leão da tribo de Judá esteve entre nós, ele não esteve como leão, mas como um cordeiro mudo rumo ao matadouro. Então, se Jesus é o nosso exemplo, se Jesus é o nosso modelo, ele não precisa de leões, mas ele precisa de uma igreja que faça e imite aquilo que ele fez. Como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que é ser imitador de Paulo? E o que é ser imitador de Cristo? É ser cordeiro no meio de uma geração de lobos. É confiar
que a nossa justiça não opera a justiça de Deus, e que o nosso Senhor é a nossa justiça. Ser cordeiro nos nossos dias é abrir mão dos nossos direitos, é estar disposto a sempre oferecer a outra face. Mas pastor, por que é que o espírito de Jezabel tem governado nos nossos dias? Por que é que a política tem entrado dentro das igrejas e tem transformado aqueles que precisavam ser cordeiros em leões? Porque o que nós vemos nos nossos dias, é isso que nós vamos falar. Nós estamos vendo uma igreja que ela entrou nesse jogo sujo do diabo, e que ela separou as pessoas, direita e esquerda. E quando não é da direita, que é a maioria daqueles que se dizem da parte de Deus, eles atacam, revidam, insultam, perseguem as pessoas. Você está entendendo que a política tem exercido uma influência maligna na igreja, e está roubando os princípios que Cristo mandou que nós obedecêssemos? Igreja, em Lucas 6, Jesus foi muito claro: se alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Jesus estava falando assim, ó, se alguém te roubar o seu celular, deixa que leva com a capinha, coloca um crédito e ora, e abençoa o ladrão. Mas nós, nos nossos dias, se posicionamos como igreja do Senhor, se posicionamos como de direita, e dizemos assim: ladrão bom é ladrão morto. Essa é a influência dos principados e potestades de Jezabel governando sobre a igreja. Ladrão bom não é ladrão morto, ladrão bom é ladrão arrependido, lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. Jesus, igreja, nós estamos como João e Tiago. Jesus foi rejeitado em uma comunidade samaritana, e aí João e Tiago chegou, influenciados ainda por esse espírito, falou: Jesus, o Senhor quer que nós oramos como Elias, e desça fogo do céu e destrua essa cidade? Jesus olha para eles e fala assim: oh, vocês não sabem de que espírito eu sou? Eu não vim destruir os homens, eu não sou governado por Jezabel, eu vim salvar todo aquele que se arrepende. E nós estamos como Tiago e João, estamos como igreja, indo para a internet e arrotando as influências de Satanás sobre as nossas vidas, liberando morte sobre os perdidos. A igreja do Senhor não abriu liberando morte sobre os incrédulos, ela abriu morrendo numa cruz, dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você está vendo a discrepância e a diferença que existe entre o espírito de Jezabel governando uma igreja? E quando eu falo igreja, eu falo instituição hoje, e falo indivíduo também, e o Espírito de Deus que guiava Jesus. Existe uma diferença gritante, enorme, entre esses dois principados, entre esse principado e entre o Espírito de Deus. E nós, igreja, precisamos se arrepender nos nossos dias, porque é muito duro a consequência para uma igreja que tolera, nem que é influenciada, só que tolera Jezabel. A Bíblia diz em Apocalipse 2 que uma palavra foi liberada contra ela, e ela não se arrependeu. Ela vai ser lançada no leito de dores, e todos aqueles que se envolvem com ela também. E os seus filhos serão feridos de morte. Igreja, essa palavra não é para te matar, mas é para gerar em você arrependimento. Arrependimento do que, pastor? O Senhor não precisa de leões, Ele precisa de cordeiros.
Aleluias. Igreja, tudo isso é a introdução daquilo que eu preciso falar para você nessa noite. E para reforçar, eu vou começar a te dizer tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito disso. E para que ajude no entendimento, abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 45 ao 50. João, capítulo 11, versículo 45 ao 50. Aleluias! João 11, 45 ao 50. Olha o que a palavra de Deus diz. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria tinham visto o que Jesus fizera e creram nele. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram que Jesus tinha feito. Ele tinha ressuscitado Lázaro, amém? Da morte. 47. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião no sinédrio e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Olha o 48. Se deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então um deles chamou Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, e disse: Caifás disse: vós nada sabeis, versículo 50, não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação? Igreja, antes de eu dar continuidade, deixa eu dizer algo. Você, como cidadão brasileiro, precisa votar, amém? Eu não estou dizendo ao contrário, porque a palavra de Deus diz que eu preciso cumprir a lei dos homens, amém, igreja? Amém? A mensagem que eu preciso trazer para você é que você não pode se transformar em um leão e atacar as pessoas por conta do seu voto e do seu posicionamento político. Quem está me entendendo, igreja? E agora eu vou trazer um entendimento profundo do que a palavra de Deus diz. Acabamos de ler em João capítulo 11 que Jesus, logo após Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, Lázaro era um amigo de Jesus que morreu, e que Jesus falou assim: olha, essa morte não é, essa doença não é para a morte, essa morte não é para tristeza, porque Jesus sabia que ia ressuscitar aquele homem. Jesus ressuscita aquele homem, e na casa de Maria e de Marta e de Lázaro existiam muitos fariseus. Fariseu era um partido político daqueles dias em Israel, era como se fosse um partido político. E os fariseus saíram dali e foram contar para o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote, igreja, naqueles dias, era como se fosse o presidente da república nos nossos dias, amém, igreja? Amém? Israel estava sob o governo político de Roma, e Roma estabeleceu Pilatos sobre Israel, e o sumo sacerdote respondia depois de Pilatos. E foram contar para esse homem importante e influente nos seus dias, líder da nação, o que Jesus estava fazendo. E gente, Jesus havia ressuscitado um morto. Era muito forte esse sinal. E eles começam a discutir e se preocupar com Jesus, porque muitos sinais miraculosos seguiam Jesus. E olha o que eles falam no versículo 48: se deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar na própria nação. Igreja, escute isso. Israel tinha um imperador, César, tinha um governador da sua região, Pilatos, e tinha o sumo sacerdote que cuidava da religião e cuidava das coisas de Israel na parte religiosa. Mas escute o que isso significava.
Olha o quadro social. Escute isso, igreja. Escute isso. Olha o quadro social de Israel. Ela era explorada por Roma nos impostos. Um dia Pedro foi questionado se Jesus pagava impostos ou não. Outro dia Jesus foi questionado se deveria pagar impostos para César ou não. Quem lembra disso, igreja? Jesus falou: dá a César o que é de César. Então escute isso, o quadro social de Israel naqueles dias era uma forte exploração do Império Romano, que precisava de muitos recursos para manter a sua luxúria, para manter o seu status de poder de guerra. Então eles exploravam os pobres, exploravam os pequeninos para ter recursos para manter o seu império. Quem está me entendendo, igreja? Mas existia uma segunda exploração naqueles dias, que era a exploração religiosa dos sacerdotes e dos fariseus. Existia, igreja, um esquema dentro da igreja, um esquema muito lucrativo. Eu vou te explicar sobre esse esquema. Funcionava assim: a velha aliança. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, igreja? Estão entendendo? Na velha aliança, profeta Gorete, nós não, quem vivia na velha aliança precisava sacrificar um animal, o primogênito dos seus animais, uma vez por ano, para perdão de pecados. E esse sacrifício era feito no templo, aonde o sumo sacerdote e os outros sacerdotes da tribo de Levi tinham esse esquema financeiro de exploração das pessoas. A profeta Gorete tinha que fazer um sacrifício. Eu vou dar um exemplo aqui de um boi, de um novilho cevado. Ela chegava com o seu novilho no templo. Um sacerdote, que não era o sumo sacerdote, ia avaliar o novilho da profeta Gorete para perdão de pecados. Ele olhava e desqualificava o novilho da profeta Gorete. Dizia assim: Jedai, esse novilho não presta para ser sacrificado. A profeta Gorete tinha vindo de muito longe para sacrificar aquele animal, para perdão de pecados. E aí o sacerdote, que era responsável por essa avaliação, ele falava assim: olha, mas nós temos um mercado, aqui dentro do templo. Se você quiser um animal, compre um aqui. Quem está me entendendo, igreja? Sabe como que estava nos dias de Jesus? As pessoas nem levavam seus animais mais para ser sacrificado. Ela já ia direto para o templo sem animal, para comprar o animal no templo. E dentro do templo, o valor da moeda era maior. Tinha um câmbio dentro do templo. E todos que vendiam lá tinham que pagar imposto para o sumo sacerdote. Quem está entendendo isso, igreja? O povo nos dias de Jesus, eles eram explorados pelo Império Romano e eram explorados pelos sacerdotes, pela igreja. Então entenda a fala de Caifás. Entenda, igreja, antes de você entender sobre a fala de Caifás, você consegue entender o que Jesus fez por duas vezes? Quando ele entra no templo e derruba tudo, e diz assim: vocês estão fazendo a casa de meu pai, que é casa de oração, casa de intimidade. Vocês estão sendo influenciados por Jezabel, estão fazendo casa de negócios, covil de ladrões. Agora entenda a fala de Caifás. Entenda a fala. Primeiro vamos entender a fala dos fariseus, dos religiosos que dominavam esse esquema. Olha só, os romanos, o Império Romano, se Jesus prosseguir fazendo esses sinais miraculosos, se Jesus prosseguir ressuscitando o morto, se Jesus prosseguir curando os enfermos, ele vai lutar contra Roma. O Império Romano vai vir e vai nos arrancar desse esquema, vai mexer no nosso bolso. Porque uma característica do espírito de Jezabel, igreja, ela é presa às coisas da terra. O medo desses homens era perder
aquele esquemão que eles tinham. E eles temiam muito por isso, igreja. Fala, por quê, pastor? Escreve na live, por quê, pastor? Porque o povo passava muita fome. Só não passava fome o império e quem estava atrelado a esse negócio. O povo sofria demais e eles não queriam sofrer como o povo. Esse era o medo dos religiosos e da igreja naqueles dias. E aí o líder deles olha para eles e diz assim: vocês não entendem nada. Olha o que Caifás diz. Ele diz assim, olha o que ele diz: um homem precisa morrer para que a nação de Israel não pereça. Mas a nação de Israel já estava perecendo. Agora você vai entender a profundidade da fala de Caifás. Sabe como era a profundidade da fala de Caifás? Posso falar? Quem quer que eu fale, diga glória a Deus. Jesus precisa morrer. Esse homem precisa desaparecer. Porque se ele continuar assim, ele vai mexer no meu bolso. Ele vai mexer com as minhas finanças. Ele vai mexer com o meu patamar, com a minha luxúria, com os meus maus costumes nessa vida. Ele vai mexer com aquilo que o dinheiro traz de benefício para mim. A mesma coisa que governava Jezabel nos seus dias, quando ela era casada com Acabe. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo isso, igreja? Igreja, Jesus não veio revolucionar Israel e nem libertar Israel do Império Romano. Para você entender, Jesus morreu na cruz. E Jesus disse em Lucas capítulo 17 assim: o reino de Deus não estará lá, e o reino de Deus não estará ali. O reino de Deus está dentro de vós. E aí Jesus continua em Lucas 17: não vos preocupe, porque como um relâmpago que corta o ocidente e o oriente, eu voltarei para governar sobre a minha noiva. O governo de Cristo, igreja, não vai se estabelecer nesses dias que vivemos sobre a terra em um partido político. Ele pode voltar hoje, mas ele vai voltar com tudo pronto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus foi tão claro sobre isso que lá na sua conversa com Pilatos, no dia, igreja, que ele estava para ser condenado para a morte, ele diz assim para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é desse mundo, Pilatos. Sacerdotes, o reino de Cristo não é deste mundo. Igreja, entenda algo. Tudo isso que eu estou trazendo é para trazer a palavra profética que Deus me deu. Mas eu preciso falar isso para entrar naquilo que Deus tem para falar. Jesus é o nosso modelo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Ele é a expressão exata da vontade de Deus. Jesus veio para a terra para nos ensinar como viver neste mundo onde jaz do maligno. E eu quero te fazer uma pergunta, sacerdote dos nossos dias: quantas vezes Jesus foi falar com um político nos seus dias? Quem sabe me responder isso? Quantas vezes Jesus procurou um político para resolver um problema dele nessa vida? Meus discípulos aqui sabem, 2 vezes. E eu vou te contar quando foi. A primeira, as 2 foi depois do Getsemane. Ele estava amarrado, provavelmente acorrentado e já desfigurado. Ele foi levado primeiro a Pilatos. E Pilatos se intrigou profundamente, assim diz as Escrituras, com o silêncio de Jesus. Pilatos olha para Jesus e fala assim: olha, Jesus, eu tenho o poder de livrar você da morte e você não vai me falar nada?
para Pilatos, Jesus ainda troca algumas palavras. Pilatos descobre, igreja, Deus faz tudo perfeitamente. Pilatos descobre que Herodes, que governava uma outra região de Israel, estava em Jerusalém. Ele manda Jesus para Herodes. E com Herodes, que era o rei daquela nação naqueles dias, a Bíblia diz que Jesus não fala e não abre e não dá nenhum sinal de quem Ele é. Quem está entendendo, igreja? E aí nós queremos nos nossos dias nos envolver com partidos políticos, lutar, guerrear, ofender as pessoas por política. Saímos totalmente fora da palavra para defender as nossas posições. Somos governados pela ira e pelo ódio e queremos defender as nossas posições. Como eu disse no começo dessa live, Jesus não precisa de leões, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele precisa de cordeiros. Mas deixa eu te falar algo mais duro e mais difícil de você ouvir e de mim falar para você. Sabe por que não queremos? Sabe por que queremos lutar a luta errada nos nossos dias? Sabe por que queremos ser leões ao invés de cordeiro? Fala, por quê, pastor? Escreve aí na live, por quê, pastor? Porque estamos com medo de perder o esquemão de ganhar dinheiro com a igreja. Sabe qual é o argumento que usamos nesse dia para defender a direita? Sabe qual é o argumento? Que a esquerda vai nos perseguir, que a esquerda vai nos atacar, que eles já estão nos atacando. Entenda algo: quanto mais somos perseguidos, se isso assim acontecer, quanto mais somos atacados, mais temos a oportunidade de sermos ovelhas mudas no matadouro. Mais temos a oportunidade de crer em Jesus e manifestar o amor incondicional e liberar a vida de Deus sobre a terra. Sabe o que a igreja precisa de verdade nos nossos dias? É ser perseguida. Mas estamos com medo da perseguição, não por amor aos perdidos, porque estamos atacando os perdidos. Estamos com medo da perseguição, porque vai mexer no nosso bolso. Estamos desesperados com esse quadro, porque vai mexer nas nossas finanças, nos nossos esquemas. Deixa eu te contar algo, igreja. Não vai ser um partido político que vai virar as mesas, mas vai ser aquele que é especialista em virar as mesas: Jesus Cristo de Nazaré. Quem está me entendendo, igreja? Essa palavra, igreja, não é para matar você que está me assistindo. Essa palavra é para te reposicionar. Essa palavra é para que você se arrependa. Entenda que o governo da sua vida é do céu, que os recursos da sua vida são ilimitados e que você não depende de sistema, você não depende de partido, você não depende de homens, você depende daquele que morreu por você na cruz e já liberou todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida. Está faltando eternidade no nosso coração. Está faltando convicção daquilo que Jesus é. Está faltando entender que Jesus é o nosso Senhor. Igreja, só existe um jeito de vencer Jezabel nas nossas vidas. Só existe um jeito. Fala, como, pastor? Como Jesus falou para o jovem rico. O jovem rico era um menino que guardava parte dos mandamentos. O jovem rico era um menino bom, aparentemente, aos olhos dos homens. Um religioso.
Mas Jesus olha para ele e fala assim: olha, se você não vender tudo, dá para os pobres e me seguir. Sabe o que Jesus estava falando, igreja? Se você não deixar de confiar no que Jezabel tem te dado, a vinha de Nabote, as coisas da terra, o dinheiro, enquanto você não tirar o seu coração dessas coisas, você não conseguirá vencer Jezabel. Para vencer Jezabel, igreja, precisa obedecer à voz do seu Salvador. O seu Salvador te aceita como você é. Aquele que está cansado e sobrecarregado, achegai-vos a mim, que o meu fardo é leve e suave. Esse é o seu Salvador. Mas depois que você se achega a Ele, Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie às coisas da terra, renuncie o governo de Jezabel, renuncie o governo das trevas e tome a sua cruz todos os dias e me siga. Pastor, eu vou ficar com Jezabel, porque ficar com Jesus é muito sofrimento. Igreja, entenda algo: ficar com Jesus é sofrimento para minha carne, mas a paz e os prazeres inefáveis para o meu interior. Igreja, estou pregando essa palavra aqui. Eu achei que eu não ia falar isso, mas vou falar. Estou pregando essa palavra aqui, e aproximadamente hoje eu devo estar devendo quase uns 25 mil reais. E para você entender algo, nós aqui na Igreja Batista Éden, nós entregamos o controle do dízimo e da oferta para o coração das pessoas cheias do Espírito Santo. Elas podem ofertar aqui e dizimar aonde Deus fala com elas. Para você entender, no nosso culto de domingo entrou 120 reais. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque esse lugar, igreja, Ele sempre gastou 1000 vezes mais do que Ele arrecada. 1000 vezes mais. Nossa despesa passa de 50 mil por mês. Eu não estou pregando algo que eu não sofro todos os dias para viver. Fui atacado fortemente nesses dias para mudar isso que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas decidi ficar posicionado a não ser governado pelas coisas e nem por Jezabel, mas pela palavra de Deus dentro de mim. Igreja, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Apocalipse 2, 20. A palavra de Deus diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza com o seu ensino, e engana aos meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem de coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, a primeira operação de Jezabel se diz da parte de Deus, profetiza dizendo que é da parte de Deus, e profetiza os seus filhos, os filhos de Deus, a se prostituírem. Olha, sabe o que é se prostituir, igreja? A fazer coisas que Jesus não mandou fazer, a lutar contra pessoas. A minha batalha não é contra carne nem sangue. Prostituição fala de intimidade. A primeira coisa que o espírito de Jezabel faz é eu ter intimidade com as coisas da terra e lutar com as pessoas pelas coisas. Olha só: dei-lhe tempo, versículo 21, para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Igreja, mas escute isso: portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grandes tribulações, os que com ela se adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Versículo 23: ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
estamos em um leito de dores nos nossos dias. Estamos achando que somos ricos, mas pobres e cegos somos. Estamos precisando comprar colírio para os nossos olhos, para poder enxergar aquilo que Jesus nos mandou fazer sobre essa terra. A ordem de Jesus não foi que você seja da direita. A ordem de Jesus foi: ofereça outra face. A ordem de Jesus e o exemplo de Jesus na cruz não foi que você fosse leão, mas que você fosse cordeiro e cresça, igreja, porque Jesus deixou uma promessa: aquele que crer em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Sabe o que é isso? Eu imito o cordeiro, o rio que flui do trono de Deus, passa pela minha vida e toca a minha geração. Mas como eu disse, essa palavra não é para matar você. Essa palavra é que você saia desse leito de dor. Já existe, já está acontecendo. Muitos estão sofrendo por estar sendo enganados. Igreja, eu não julgo aqueles fariseus nem os sacerdotes. Eles estavam com medo da fome. A fome é pior que a morte. Quem já passou fome sabe que quando você passa uma fome extrema, você pede para morrer. Então os medos da igreja estão levando ela a ser influenciada por Jezabel e se apegar às coisas. Você ainda é a noiva do Cordeiro. Você ainda tem um Deus bom em todo o tempo. Você ainda tem um advogado. Você tem ainda um Deus misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa palavra não é condenação sobre a sua vida, mas é a misericórdia dele. Mas se você não se arrepender, ele também é justo. E Jesus e o Pai e o Espírito Santo, quando ele estabelece a sua justiça, ele não sofre por aqueles que escolhem o inferno, porque ele respeita profundamente as nossas escolhas. E se você continuar enganado, pastor, como eu sei que eu estou enganado? Você está rangindo os dentes contra mim. Não sou eu que liberei essa palavra sobre você. Deus falou muito forte comigo no sábado. Jesus é apaixonado pela sua noiva. Jesus é apaixonado pela sua igreja. A sabedoria está gritando nas praças. Eu não sou digno de liberar essa palavra sobre a sua vida. Sou pecador, sou falho. Estou aqui simplesmente porque o Senhor me deu uma ordem. Você pode ter certeza que o meu coração se estremeceu quando o Senhor falou comigo. Não estou aqui arrotando arrogância, mas clamando. Igreja, como Moisés clamou pelo povo, quando o Senhor falou que ia destruir o povo, Moisés falou: Pai, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. Como Paulo disse: eu queria que o meu nome fosse arriscado no livro da vida, mas que os meus irmãos fossem salvos. Tamanho sofrimento era deles pelos seus próximos. Eu digo isso. Existe um clamor dentro de mim para que você de fato seja governado por aquele que te comprou. Existe nele recursos ilimitados. Só existe nele a paz que excede todo entendimento. Mas só existe uma maneira de você se encontrar com ele: renunciando tudo. Jesus foi muito claro. Ele disse assim: olha, aquele que não renunciar tudo, casa, família, mãe, pai, tudo, por amor de mim, não é digno de mim. Se você não renunciar tudo e entender: pastor, mas eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais. Pode. Mas todos os recursos que o Senhor trazer na sua mão é para que o reino dele prossiga, é para que você ouça a voz dele e seja um canal de bênção, para que o reino dele possa avançar. Você precisa colocar um peso eterno em tudo na sua vida. Você precisa hoje se arrepender.
estamos como Jesus nos seus dias. O governo explorando os pequeninos para manter os seus ricos esquemas financeiros. E a igreja com medo de perder o seu negócio. Mas o Senhor, igreja, Ele sempre deixa os dele separados. O Senhor está com essa palavra clamando pelos remanescentes que têm coragem de renunciar tudo. E o apelo é muito simples nessa noite. Aonde você estiver, eu vou te pedir duas coisas. Se você entendeu que está sendo governado por Jezabel e que está preso a essas coisas da terra e lutando contra pessoas, que você fique em pé onde você estiver, na posição de receber, que eu quero orar por você. Mas hoje, além de ficar em pé na sua casa, você vai escrever na live: Jezabel governava sobre mim. Se você for mais ousado, escreva nos seus status, grave um vídeo, reconheça quem você é, comece renunciando à sua moral e à sua reputação, que você não irá se arrepender daquilo que Jesus vai fazer na sua vida nesses próximos dias, igreja. O Senhor é um Deus de impossível, e Ele está atrás de pessoas corajosas, que estão dispostas a viver o impossível. Feche seus olhos. Vamos orar. Amigo Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa minhas falhas. Jesus, perdoa os pecados dos meus pais, das minhas filhas, da minha esposa, da igreja que o Senhor confiou a mim. Jesus, eu não sou nem digno de estar neste lugar, nem digno de entrar na Tua presença. Mas o Teu sacrifício naquela cruz e o Teu sangue sobre nós nos dá livre acesso à Tua presença. E um coração arrependido nos mantém posicionado a ouvir a Tua voz. Pai, eu disse aquilo que o Senhor me pediu naquele dia. Então eu te peço, batiza essa palavra com a Tua presença, Jesus. Doce Espírito, toca nos corações arrependidos, Pai. Pai, encontre casas dispostas a serem viradas de ponta cabeças e limpas, para que a Sua glória, para que a Sua manifestação, para que avivalistas desse tempo se levantem. Pai, confirma essa palavra com a Tua presença gloriosa. É só isso que nós te pedimos, Jesus. Pai, já perdoa todos aqueles que nos perseguirem por essa palavra. Eles não sabem o que fazem, não impute a eles pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Entenda algo, para a gente encerrar. Os pais da igreja, os apóstolos, eles também foram levados diante dos políticos. O primeiro foi Tiago, e ele foi levado diante dos políticos para ser degolado, Ricardo. Os outros dois foi Pedro e João. A primeira vez para serem ameaçados, para parar de pregar sobre Jesus. E eles não param. Chamam ele a segunda vez. E agora eles são açoitados pelos políticos. E saem de lá regozijando de alegria por serem dignos de padecer por amor a Jesus. Depois Paulo foi levado várias vezes diante de reis, diante de governadores. Você sabia disso? Sabe como? 14 anos preso, um senhor de idade.
depois de ter passado uma carreira no evangelho, acabou numa cadeia. E por esse motivo, preso, ele foi levado de político em político, pregando o evangelho. E no final, um político decidiu decapitá-lo. Quem está me entendendo, igreja? Um apóstolo, agora que eu não me lembro o nome dele, ele desceu para o Egito, assim conta a história, se eu não me engano, Barnabé, se eu não me engano. E lá, o imperador também o chama, sabe para quê? Para ser enforcado. Você está entendendo, igreja? A igreja que é governada pelo Espírito Santo de Deus não luta com pessoas. A igreja que é governada pelo Espírito Santo de Deus confia no leão da tribo de Judá, e que a morte não existe, e que a vida eterna o aguarda. Mas a igreja governada por Jezabel luta com pessoas, ofende pessoas, quer matar pessoas. Por conta das coisas deste mundo, porque ela é enraizada nessa terra. Fala, por que ela é enraizada? Fala, por que, pastor? Foi Filipe que foi enviado para o Egito. Me perdoa, não foi Bartolomeu não. Foi Filipe. Graças a Deus pela vida do Jedi. Fala, por que, pastor? Porque ela não entende o que Jesus fez por ela na cruz. Jesus veio te dar um reino dentro de você, para que você viva a eternidade com Ele. Esse mundo só vai piorar. Jesus profetizou, igreja, que esse mundo ia piorar cada vez mais até Ele voltar. E quando Ele voltar, Ele vai justificar os cordeiros. Amém? Pare de lutar com as pessoas. Se arrependa e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Fica na graça, na paz de Jesus. E se essa palavra falou com você, compartilhe ela para mais pessoas. Ama a sua vida.